Abram aí as suas Bíblias em Gênesis capítulo 5. Nós vamos ler dois textos, no capítulo 5 e no capítulo 6 de Gênesis. Capítulo 5 e capítulo 6 de Gênesis. No capítulo 5, a gente vai ler do versículo de número 5. Aliás, capítulo 5 a gente vai ler o versículo 18 ao versículo de número 24. E no capítulo 6, versículo 8 até o versículo número 10. No capítulo 5, então, diz assim, versículo 18 até o versículo número 24. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Jared foram 962 anos. E morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. No capítulo 6, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo número 10. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos orar novamente, irmãos? Pai querido, somos gratos estarmos aqui, mas nesse momento em que a Tua palavra será refletida, ministrada pelo Teu servo, que nós possamos, ó Deus, receber de Ti a porção do entendimento que Tu queres para cada um de nós. Que o Teu Espírito nos dê o discernimento, a sabedoria, para que assim possamos aplicar às nossas vidas tudo aquilo que nesta noite será revelado na Tua palavra. Usa o Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Temos aqui 2 personagens. Um chamado Enoque e o outro chamado Noé. E tem algo que é comum aos dois. O que é comum aos dois aqui, nesses textos? Os dois andavam com Deus. Muito bem. Minhas ovelhas estão muito sabidinhas. Os dois andaram com Deus. Não é isso? Os dois andaram com Deus. A pergunta que a gente faz hoje à noite, que a gente gostaria que Por que é uma pergunta interessante? Porque a gente, se perguntar, a gente vai dizer, não, eu tenho andado com meu pai, eu tenho andado com minha mãe, eu tenho andado com meus amigos, não é isso? Eu tenho andado com pessoas que eu conheci há pouco tempo, não é? Então a resposta sempre será essa. E existe um ditado popular que diz o seguinte: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Não é isso? Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Por quê? Porque quando a gente anda com pessoas, normalmente a gente acaba aprendendo coisas e trazendo para nós algumas práticas, alguns costumes, uma forma de falar, um jeito de agir. Não é? A gente vai ali
vamos dizer, absorvendo nas companhias que nós temos algumas coisas. Ao mesmo tempo que nós transmitimos algumas coisas para as pessoas, nós também recebemos dessas pessoas. Né? É por isso que a gente começa a ter alguns costumes, né, a falar de alguma forma, às vezes uma gíria. Né? Nós nos identificamos com as pessoas e aí nós começamos então a viver como as outras pessoas vivem. Né? Nós falamos como as outras pessoas falam. Nós até nos vestimos como as outras pessoas se vestem. Achamos bonito muitas vezes a forma da pessoa se comportar. Ai, como é lindo aquela pessoa, queria ser igual àquela pessoa, não é? Então é isso que o ditado nos revela, que nós somos identificados muitas vezes pelas companhias que nós temos. Quando nós andamos com pessoas ruins, mas nós somos imediatamente identificados como pessoas que pertencem àquele grupo, portanto iguais a eles. Por isso é que o ditado diz: diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Né? Nós devemos, portanto, evitar estarmos em companhias que possam, principalmente nós os crentes, que possam estar nos identificando com pessoas que confrontam a nossa fé cristã com o comportamento que nós estamos tendo. Né? Então precisamos ter muito cuidado com isso. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer, em 1 Coríntios, que as más companhias corrompem o quê? Os bons costumes. Precisamos evitar, portanto, as más companhias, né? Porque elas corrompem os bons costumes. Né? Por isso é que eu pergunto, com quem você tem andado? Quem são as pessoas que andam, né, que você anda? Porque, com certeza, as pessoas que estão de fora e que estão olhando para você, com as pessoas com quem você está andando, elas vão dizer que você é igual a eles ou a elas. Né? Então procurem começar a pensar sobre aquilo que eu vou falar para vocês. Né? Bem, aqui existem esses dois personagens. Esses dois personagens que é Enoque e Noé. Esses dois personagens, eles têm algo muito em comum, que talvez seja diferente de todos nós, que é andar com Deus. Talvez até você possa dizer, não, mas eu ando com Deus. Mas será que realmente você anda com Deus? Porque, na verdade, se a gente for olhar os textos, eles não aprofundam mais do que está escrito aqui. Enoque andou com Deus. A história de Noé é esta: homem justo e íntegro, e Noé andou com Deus. Mas eu pergunto para vocês o seguinte: eu preciso acrescentar mais alguma coisa além daquilo que está escrito? Eu preciso acrescentar mais alguma coisa na história de um homem, quando eu digo este homem andou com Deus? Eu preciso acrescentar? Ou a pessoa de Deus que foi colocada aqui já diz tudo que eu preciso saber sobre esse homem? Será que o nome de Deus já não me revela tudo aquilo que eu preciso saber sobre aquela pessoa? Então, se alguém for escrever a minha história e nessa história estiver Roraima andou com Deus, todo mundo vai saber quem eu fui, né? Porque não é qualquer pessoa que anda com Deus. Ou vocês acham que é qualquer pessoa que anda com Deus? Né? Então, aqui revela exatamente quem eram essas pessoas. A personalidade, a forma de ser, né? Pensar, a visão de mundo. Tá? Tudo que eu preciso saber sobre esta pessoa está escrito numa simples frase, em 2 palavras: andou com Deus. Então eu sei que pessoas que me dizem, pastor, eu ando com Deus, eu sei já quem é essa pessoa. Agora, se me disser, não, pastor, eu ando com, né, um grupo que mora ali na esquina, é um grupo gente boa, né? De vez em quando faz um assalto, mas é grupo gente boa, né? E aí eu já sei, né, exatamente quem é você, né? Você pode até não participar dos assaltos, mas você aprova.
Então, se você aprova, porque o seu coração tem uma tendência para isso. Então, precisamos ter cuidado, certo? Com determinadas coisas, né, que a gente anda fazendo ou com quem a gente anda andando. Tá? Esses textos, então, ele fala desses dois homens que são importantes para nós. E esses dois textos que falam que eles andaram com Deus, né, que eu falei que nós não precisamos acrescentar mais nada além daquilo que está escrito, mas é interessante a gente saber que o contexto em que esses homens viveram. Vocês sabiam que Enoque e Noé viveram num dos piores tempos daquela época? Todos os dois viveram num mundo corrupto. Todos os dois viveram num mundo degradado. Né? Se vocês abrirem aí em Judas, Judas não tem capítulo, tá? É apenas um texto. Em Judas, em versículos 14, 15, mostra exatamente o contexto em que Enoque vivia. Vejam aí. Judas 14, 15 diz assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então veja qual era o mundo que eles estavam vivendo. Eles podiam escolher, né, pessoas daquele mundo para ser a companhia deles. Mas Enoque não escolheu nenhuma daquelas pessoas. Veja Noé, por exemplo. Noé, no capítulo 6 de Gênesis, versículo 5 até o versículo 8, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante de Deus. Isso significa, irmãos, principalmente porque Enoque e Noé, para ter uma vida, vamos dizer assim, em perfeita sintonia com o mundo em que ele vivia, ele podia se relacionar com as pessoas daquela época. Ele poderia se comportar igual para que pudesse ser bem aceito na sociedade que eles viviam. O mesmo contexto social que eles estavam vivendo, então eles poderiam dizer: bom, eu para viver bem com essas pessoas, eu vou fazer as mesmas coisas que eles fazem, ou então vou me relacionar com essas pessoas de uma forma em que eu possa ser aceito por essas pessoas. E eu vejo, irmãos, como nossos jovens, nossos adolescentes hoje fazem isso. Né? Pessoas que são até bem educadas, pessoas que crescem na igreja, mas de repente começam a crescer e começam a conhecer outros grupos e começam a conhecer outras pessoas e querem fazer parte daquela tribo, né, que falam. Né? Então elas querem fazer parte, ser bem aceitos, e eles começam a viver o que aquelas pessoas vivem, a fazer o que aquelas pessoas fazem, para ser bem aceitas por aquelas pessoas. Mas Enoque e Noé, numa situação, no mundo que eles estavam vivendo, nas circunstâncias que eles estavam vivendo, eles não se preocuparam em ser bem aceitos. Eles não se preocuparam em ser pessoas que pudessem, daquele meio, se sobressair. Eles não estavam preocupados em serem criticados. Eles não estavam preocupados, irmãos, em ser
alguma coisa que aquelas pessoas queriam que eles fossem. Eles estavam preocupados, sabe o quê? Em não desagradar a Deus. Essa era a preocupação deles. E eles então, podendo ter escolhido andar com aquelas pessoas, eles preferiram andar com Deus. Isso nos ensina, primeiramente, que quando nós andamos com Deus, nós estamos batendo de frente com a sociedade que nós vivemos. Quando nós resolvemos andar com Deus, nós estamos nos confrontando com determinados preceitos morais, com determinados costumes, práticas que o mundo tem como aceitas, como normais, mas que para nós, pela palavra de Deus, pelas Escrituras, elas desagradam a Deus, elas fazem com que nós estejamos totalmente contra a vontade de Deus. Primeira coisa que a gente ensina, então, que esse texto nos ensina, é que a gente não tem que estar preocupado com isso, não. Eu tenho que estar preocupado se eu estou cumprindo com a palavra de Deus, se eu estou obediente à palavra de Deus, se eu estou seguindo a vontade de Deus, segundo Ele quer. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Está aqui dentro. Então, se eu faço tudo aquilo que está na palavra de Deus, estou agradando a Deus, não me importa o que os outros estão pensando de mim, não. Ah, isso é um babaca, né? Isso aí é um cara que, eu não sei nem como é que chamam aí, né, as pessoas, né, que o pessoal fica criticando a gente. Antigamente era o homem da Bíblia, preta, não sei o quê, né? Hoje eu não sei, chamam de um bocado de coisa, fanático, né? Chamam de tanta coisa que a gente nem sabe. Eu não estou me importando com isso, não, irmãos. Eu estou me importando do que estão pensando de mim, não. Eu me importo aquilo que Deus pensa sobre mim. Se eu estou agradando a Deus ou não. Se eu estou fazendo a vontade de Deus ou não. Isso é que me importa. Por quê? Porque eu sei que esse tempo que eu estou aqui é um tempo pequeno, é um tempo curto, é temporal. É um tempo que eu sei que vai acabar um dia. E aquilo que eu estou fazendo, que muitas vezes me dá prazer, e que eu estou fazendo para satisfazer um grupo de pessoas para que eu seja aceito, aquilo vai acabar. E quando acabar, eu vou estar no inferno. Mas se eu estou andando com Deus, eu posso estar sendo excluído das pessoas por 80 anos, 70 anos, 80, 90, mas eu sei que eu vou estar a eternidade toda com Deus. Eu vou ter a vida toda, a eternidade toda com Deus. Então, esses homens, naquela época em que eles estavam vivendo, eram homens que se colocaram em confronto direto com as pessoas, com a sociedade, com o mundo, com os valores, com os preceitos morais que eles estavam vivendo no seu tempo. Tá? Não se importaram, portanto, com aquelas pessoas em serem criticados, né? Mas eles viveram ali na convicção e pela fé de que eles estavam no caminho certo. Não tenham dúvidas, medo, receio de andar com Deus, porque vocês estão no caminho certo. Mas também, irmãos, a gente pode perceber que Enoque e Noé, interessante isso, né? Porque no meio desse mundo corrupto que eles estavam, tinha a família de Noé e tinha a família de Enoque. Mas somente Noé e Enoque, irmãos, foi que parece que foram pinçados no meio, né, desse mundo todo de pessoas, mas foram pinçados de uma família cheia de irmãos, irmãs, porque, né, os pais aí viveram 900 anos, e aqui diz que teve filhos e filhas, portanto, eles tiveram uma família numerosa, muitos irmãos, muitas irmãs, e somente Enoque andou com Deus. E somente Noé, no meio de todas as pessoas aí da sua família, somente ele andou com Deus, né? Somente eles foram ali, os olhos de Deus caiu sobre eles. Somente eles foram ali escolhidos, né, por Deus.
a gente pensa, irmãos, o quanto é difícil, a dificuldade que nós temos de preservar a nossa fé e a nossa moral. Quando a gente vive em um mundo onde tudo é normal, onde se aceita tudo, a gente tem dificuldade de viver da forma como Deus quer que a gente vive. A gente questiona, né? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso ser feliz? Por que eu não posso ter esse prazer que os outros têm e eu não tenho? Isso começa a colocar dúvidas na nossa cabeça. Começa a colocar coisas na nossa mente de que, bom, não é bem assim como a Bíblia está dizendo. Não é bem assim que a gente deve fazer. E a gente então começa a olhar pelo outro lado. Como o filho pródigo. O filho pródigo, ele começou a olhar e ele começou a olhar para o mundo e ele dizia assim: mas por que todo mundo pode fazer aquilo e eu não posso? Por que eu não posso? Não é? E o filho pródigo fez o quê? Foi para o mundo, para fazer o que todo mundo fez, fazia. E ele se deu mal. A gente sabe que ele se deu mal, não é? Porque ele foi para o mundo, saindo de onde estava, da casa do pai, para viver o que os amigos viviam. Então, irmãos, de todas as pessoas que estavam ali, somente Enoque no seu tempo, somente Noé no seu tempo, eles andaram com Deus. E a gente pode dizer que as pessoas que andam com Deus são pessoas que se sobressaem. São pessoas, eu gosto muito do termo que Davi usou, nós estudamos aqui na quarta-feira, o Salmo de número 16, Davi deu um nome para a gente. Sabe qual foi o nome que ele deu? Notáveis. Você sabe o que quer dizer notáveis? Digno de ser percebido, digno de ser anotado, né? Digno de ser notado. Os notáveis são aquelas pessoas que são diferentes, e por serem diferentes, elas são dignas de serem observadas, notadas, né? São desejadas no sentido de fazerem as mesmas coisas. Então vejam, essas pessoas que andam com Deus, elas têm uma luta interior muito grande. Por quê? Porque elas têm que se preservar, né? Mas ao mesmo tempo em que elas conseguem dominar os seus instintos maus que tem dentro de si, Deus os exalta e coloca em situação de destaque na sociedade em que eles vivem ou entre as pessoas em que eles vivem. É muito difícil você ter um crente verdadeiro, quer dizer, crente verdadeiro, no meio de qualquer local onde ele esteja, que ele não se destaque onde ele esteja. É muito difícil, porque Deus eleva essas pessoas e exalta essas pessoas. Elas são destacadas. Então, notáveis, como Davi falou ali, são pessoas que são dignas de nota, de atenção, que pode ser percebido por aquilo que fazem, porque são diferentes. Então vejam, para andar com Deus, nós precisamos de algumas coisas. E eu quero que vocês avaliem se vocês estão andando com Deus ou não. Essa foi a pergunta inicial. A primeira coisa que a gente precisa perceber em nós é que para andar com Deus, nós precisamos desenvolver atributos que fazem a ponte com Deus. É interessante isso porque, veja bem, quando Deus criou o homem, Adão e Eva, ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Para que a gente possa se relacionar com alguém, a gente precisa ter algo comum. A gente precisa se identificar com alguma coisa. Existe alguma coisa que me identifica com uma pessoa. Existe alguma coisa que me coloca, que me chama a atenção em determinado grupo ou em determinada pessoa. Que faz a ponte entre eu e esta pessoa. Ou entre eu e o grupo que eu quero fazer parte, né? Então Deus, quando fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, Ele colocou essa ponte, porque nós só podemos nos relacionar com Deus se nós tivermos algo comum com Ele, porque se nós não tivermos algo comum com Ele,
nós não podemos andar com Deus, ou nos relacionar com Deus. E tanto, infelizmente, quando o homem caiu, ele deixou de ser imagem e semelhança de Deus para ser imagem e semelhança de Adão. Ele passou a ser imagem e semelhança de uma natureza caída, de uma natureza degradada. Foi imagem e semelhança de Adão. Mas Deus colocou em nós, e Ele não tirou, uns atributos que nós chamamos na teologia de atributos comunicáveis. São aquelas que Deus nos concedeu para que nós pudéssemos nos comunicar com Ele e com as pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo é a relação que Deus quer que a gente viva. Deus quer que a gente viva em relação com Deus e em relação com o próximo. E para isso Ele nos concedeu os atributos chamados atributos comunicáveis. Quem fez teologia sistemática sabe que existem os atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis de Deus, que são aqueles que Ele passou para o homem para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Os incomunicáveis, por exemplo, onipotente, onipresente, onisciente, infinito, não é? Isso aí é incomunicável. Deus não transmite ao homem. Mas Ele nos concedeu, sabe o que? O amor. Ele nos concedeu a bondade. Ele nos concedeu a misericórdia, que são atributos que nós temos ser concedidos por Deus a nós, para que nós pudéssemos ter uma ponte para nos relacionar com Ele. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos desenvolver esses atributos que Deus nos concedeu. Eu coloquei alguns aqui: amor, bondade, misericórdia, justiça, santidade, verdadeiro, andar na verdade, liberdade, sabedoria, são atributos que Deus nos concedeu, que nós precisamos desenvolver para assim podermos nos relacionar com Ele e, portanto, andar com Ele. E entendo eu que tanto Enoque como Noé, quando Deus olhou para aquele mundo decaído e que Ele enxergou Enoque, depois enxergou Noé, Ele enxergou esses atributos comunicáveis. E Ele permitiu, portanto, que eles assim andassem com Ele. Por exemplo, se vocês olharem aí em Gênesis capítulo 8, Gênesis capítulo 6, versículo 8, o que está escrito? Porém Noé o quê? Achou graça. Não é isso? Porém Noé achou graça, quer dizer, Deus identificou em Noé atributos que puderam fazer com que Noé assim tivesse essa intimidade e pudesse andar com Deus. Achou graça aos olhos de Deus. E atributos como justiça, diz aqui, integridade, aqui diz que Noé era justo e íntegro, portanto, atributos comunicáveis que Deus passou aí, porque a integridade está relativa aí à santidade. Então, são atributos que o colocou diretamente permitindo aí esse relacionamento com Deus. Então, esse texto diz que Noé achou, que Deus achou graça em Noé. Mas também a gente olhando para Enoque, a gente vai perceber que esses atributos que a gente precisa desenvolver é um processo na vida da gente. Não é algo que é instantâneo, não é algo que você se converteu e ali você já recebe esses atributos. São atributos que são desenvolvidos ao longo da nossa vida, na nossa relação e na nossa intimidade com Deus. Vejam, por exemplo, na vida de Enoque, se a gente for olhar, versículo 21, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou quem? Metusalém, o pessoal chama Matusalém, mas o texto é Metusalém, tá certo? Metusalém. Tá? Andou Enoque com Deus, ou seja, Enoque começou a andar com Deus
depois que teve Metusalém, 65 anos de idade. Então ele teve um tempo, ele foi um processo na vida dele, para ele desenvolver nele mesmo aquilo que era necessário para que ele pudesse andar com Deus. 65 anos ele teve Metusalém. E só depois, então, que ele teve Metusalém, é que ele começou a andar com Deus. Ele andou mais quanto tempo com Deus? 300 anos. Então ele viveu 365 anos. Não é isso? Muito menos do que as pessoas naquela época viveram. Né? E na verdade, diz lá o texto em Hebreus, que ele foi o quê? Veja em Hebreus capítulo 11, ele foi transladado. Não é isso? Hebreus capítulo 11 diz assim: pela fé, Enoque foi o quê? Trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então vejam, ele desenvolveu na vida dele atributos, né, suficientes para que ele achasse graça diante de Deus. Ele tinha agradado a Deus, ele achou graça diante de Deus. E ele levou tempo para desenvolver esses atributos. Então a pergunta que a gente faz: como é que você tem buscado desenvolver esses atributos para que você possa estar fazendo a ponte com Deus, para que você realmente possa dizer assim: eu estou andando com Deus? E aí você me responda, porque eu coloquei alguns aqui: amor, misericórdia, bondade, justiça, santidade, ser verdadeiro, liberdade, sabedoria. O que você tem feito para achar graça diante de Deus? A segunda questão que eu quero que você analise na sua vida, para saber se você anda com Deus, é que ninguém anda com Deus porque quer andar. Já pensou? Qualquer bandido chegasse e dissesse assim para o Senhor: eu quero andar com Deus, e eu vou andar com Deus, e começa a andar com Deus, né? Vocês acham que isso é possível? Hein? O que eu quero dizer para vocês é que as pessoas que andam com Deus, elas não fazem porque querem, mas porque Deus permite, né? E Deus permite que a gente ande com Ele, porque exatamente nós temos as condições, as exigências necessárias que Deus faz para que nós possamos andar com Ele. Você pode dizer: eu ando com Deus, mas você vive no pecado? Então você não está andando com Deus, porque Deus exige de nós, né, uma vida santa. A Bíblia diz que luz e trevas, né, elas não se juntam, não há harmonia entre luz e trevas, não há harmonia entre Cristo e o maligno. Abram aí, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 6. Em 2 Coríntios capítulo 6, diz assim: não ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão da luz com as trevas? Existe comunhão entre luz e trevas? Não existe. O texto ainda diz assim: que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ora, irmãos, a gente tem que entender que Deus é luz. Não é isso? A Bíblia diz o quê? Deus é luz. E nele não há o quê? Trevas nenhuma. Não é isso? Está onde? 1 João capítulo 1, versículo 5 a 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é o quê?
luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, perceba, para você andar com Deus, você precisa andar na luz. Para você andar com Deus, você precisa andar na luz. E aí é que o negócio pega. Não é? Por quê? Porque o apóstolo João diz o seguinte. João capítulo 3, versículo 21. Abra aí. João capítulo 3, versículo 21. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então vejam, primeira coisa, para você andar com Deus, você precisa andar na luz. E quem anda na luz é aquele que pratica o quê? Pratica o quê? A verdade. Praticar a verdade é o quê? Viver a palavra. Sabe por quê? Jesus diz assim: a tua palavra é a verdade, não é isso? Jesus não diz isso? A tua palavra é a verdade. Né? Então, para que nós possamos andar com Deus, nós precisamos, diz aqui o evangelista João, que quem pratica a verdade aproxima-se da luz, né? A fim de que as suas obras sejam manifestas. Para que a gente precisa andar na luz para poder andar com Deus? Para que o nosso testemunho, para que a nossa vida se torne visível a todos e todos possam perceber que nós estamos em Cristo. A palavra aqui que ele usa, porque feitas em Deus, a palavra feitas aqui no original, na verdade, é o verbo ser ou estar. Está traduzida por feitas em Deus. No original é o verbo ser ou estar. Então é estar em Deus. Quando nós estamos em Deus, nós manifestamos as obras de Deus na nossa vida. Portanto, quando nós estamos na luz, eu estou visível aqui para todos. Todos estão me vendo e me observando. Quando nós andamos na luz, todos vão ver. Por isso que somos notáveis, dignos de nota. Todos vão ver as obras de Deus na nossa vida. Somos testemunhas, né, de Deus. Então, para andarmos com Deus, nós precisamos andar na luz. E quando andamos na luz, nós precisamos andar na verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. Certo? Mas também, a gente precisa entender que quando nós andamos na luz, diz o texto, que nós temos comunhão com todas as pessoas. Não é? É isso que diz o texto aqui. Vejam aí, voltando a 1 João capítulo 1, versículo 7. Diz: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, quando andamos na luz, né, nós estamos sendo ali purificados dos nossos pecados, porque estamos em Deus, mas nós temos comunhão com todos. Comunhão com todos. Você sabe o que significa essa palavra comunhão, irmãos? Todo mundo sabe, comunhão é koinonia. Você sabe o que significa isso? Sim ou não? Você pode dizer assim, comunhão é comunhão. Vocês traduzem koinonia por comunhão, né? E realmente é, tá certo? Mas é muito mais que isso. Tá? Significa fraternidade, comunidade, tá certo? Essa palavra koinonia significa comunidade. E eu fico pensando, irmãos, onde está a comunhão desta igreja? Onde está a comunhão dessa igreja? Hoje nós vivemos de uma forma em que nós nos sentimos bem quando estamos isolados. Nós quebramos, eu já disse isso aqui na igreja, eu vou repetir porque o texto chama atenção para isso.
Nós quebramos uma das coisas mais importantes que a igreja, enquanto ser igreja, tem, que é o viver em comunidade, viver em comunhão. Quando a igreja era perseguida, naquela época, os cristãos se reuniam aonde? Nas catatumbas. Mas elas nunca deixaram de se reunir. Nunca deixaram. E eles corriam o risco de quê? De morte. Não tinha Covid naquela época não, mas eles tinham risco de morte. Eram queimados em praças públicas, eram jogados na arena com os leões, né? Eram amarrados em estacas, eles jogavam piche, tacavam fogo, morriam a pessoa viva sendo queimada. Mas eles nunca deixaram de se reunir. Eles andavam de casa em casa, em comunhão com os irmãos. Eles viviam realmente a coinonia. E eu fico imaginando, irmãos, se nós somos igreja, nós estamos andando realmente com Deus. O medo é tão grande, irmãos, porque o medo é um instrumento de proteção. Mas quando é exacerbado, já se torna pecado. Por quê? Porque nós estamos pensando em nós. O egoísmo, quando nós olhamos para dentro de nós, nós percebemos que eu estou em risco ao me unirmos com outras pessoas, eu estou me protegendo. O cuidado comigo é maior do que com os outros, apesar de que a gente diz, eu estou cuidando é dos outros, não é de mim. E o egoísmo é pecado. Nós precisamos voltar a ser igreja para podermos andar com Deus. Andar na luz significa não apenas andar na verdade, mas andar em comunhão com todos os irmãos. Não é? E eu quero dizer para os irmãos que aqui estão, parabéns para vocês. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo, que você precisa rever seus conceitos. A outra coisa, eu termino aqui, que nós precisamos avaliar na nossa caminhada para saber se realmente estamos andando com Deus. Para andar com Deus, nós precisamos saber quem é quem nessa relação. Você precisa saber, você precisa ter noção de saber quem é quem na minha relação com Deus, com quem eu estou andando. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós confundimos. Nós confundimos intimidade com respeito, intimidade com reverência, intimidade com autoridade, né? E que nós quebramos muitas vezes, porque nós nos consideramos íntimos de Deus, a autoridade que Deus tem sobre nós. Andar com Deus é preservar essa identificação de quem é quem nessa caminhada. Jesus nos chama de quê? De amigos. Não é isso? Jesus diz o seguinte, ó, tem um texto que ele fala, ele diz que nós não somos mais servos, mais amigos, né? Não tem esse texto aí? Nós não somos mais servos, nós somos amigos. E a gente não confunde essa questão. Agora eu sou amigo de Jesus, portanto, eu trato Jesus como igual. Aí eu esqueço que Jesus é o Senhor. Nessa relação de caminhada com Deus, João 15, 15. João 15, 15. Diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado o quê? Amigos,
porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. E aí as pessoas dizem assim, Jesus é meu amigo. Tá? Então, se ele é meu amigo, eu vou tratá-lo como igual. Tem pessoas que trocam e entendem o seguinte: eu, nessa relação de caminhada com Deus, eu tenho autoridade sobre Deus. E eu mando. Né? Eu governo. Eu digo o que Deus tem que fazer. Eu ordeno. Eu comando a caminhada. Eu digo o que tem que fazer. Inverte a situação. Irmãos, é uma confusão muito grande no meio evangélico. Porque vocês, não sei se a relação de pais e filhos com vocês são as que eu entendo que deva ser. Eu desenvolvo uma relação de amizade com meu filho, muito grande. Mas eu não perdi a minha autoridade sobre ele, como pai. Ele tem 40 anos, mas ele nunca deixou de pedir a bênção. Vai fazer 40. Ele vai fazer 40. Andar com Deus realmente é ter intimidade com Ele, é se abrir com Ele, é se derramar diante dEle, é colocar tudo da nossa vida diante dEle, se bem que Ele sabe tudo que passa com isso, mas nós precisamos fazer isso, faz parte da nossa terapia com Deus, né, da nossa cura com Deus espiritual. Nós nos derramamos diante dEle. Mas ao mesmo tempo que eu sei que eu posso confiar essa intimidade com Ele, eu sei que Ele é o Senhor. Ele tem autoridade sobre mim. Eu sou o servo, Ele é o Senhor. E quando a Bíblia fala que nós somos servos, a palavra para servos é escravos mesmo. Nós somos escravos. Mas somos escravos que temos a liberdade de fazer o que nós queremos. Nós não perdemos a nossa vontade. Nós não perdemos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos fazer aquilo que a nossa vontade quer que faça. Mas o servo, o escravo de Deus, ele tem vontade, mas ele se retém. Ele consegue dominar a sua vontade quando a sua vontade está conduzindo a fazer algo contrário a Deus. Ele é escravo porque ele só faz aquilo que o seu Senhor manda, mas não aquilo que a sua vontade manda. E ele é um escravo que é amigo porque ele sabe tudo aquilo que Deus quer que você faça. Aquilo que o seu Senhor quer que faça. É isso que o texto diz aqui. Nós somos amigos porque de antemão Deus já disse para nós, Jesus já disse para nós aquilo que Ele quer que nós venhamos a fazer. Não é aquela pessoa que não sabe o amanhã, não sabe o que vai acontecer daqui uma hora. Nós sabemos tudo porque Jesus já nos disse isso. Já nos contou isso, está na sua palavra. Então vejam, se Ele é o Senhor, não é mais a minha vontade que prevalece, mas é a vontade de Deus. Se Ele é Senhor, é Ele que diz para onde nós devemos ir, aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos nos conduzir, como nós devemos nos relacionar com as pessoas. Tudo aquilo que nós devemos ser, é o Senhor que diz. Não sou mais eu que mando em mim mesmo, mas é o Senhor que manda. Então nessa caminhada com Deus, não tem aquilo de dizer, Deus fala, você tem que entrar para a direita, e você diz assim, não, eu não quero entrar para a direita não, vai para a esquerda. Não existe isso. Nós precisamos saber quem é quem nessa relação. E essa relação tem que estar bem definida. Quem é Senhor, quem é servo.
Existe um personagem na Bíblia chamado Abraão. Eu acho que vocês conhecem. Já ouviram falar? Sim. Todos. Vocês sabem que ele foi chamado de quê? Amigo de Deus. Hã? Tiago capítulo 2, versículo 23. Abra aí. Tiago capítulo 2, versículo 23 diz: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e lhe foi imputado para a justiça. E foi o quê? Chamado amigo de Deus. Irmãos, ele foi chamado amigo de Deus, mas ele sabia o seu papel nessa relação. Porque Deus disse assim: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele largou tudo. Deus disse assim: pega o teu filho, o teu único filho, e sacrifica. E ele levou. Na caminhada com Deus, nós precisamos identificar o papel de cada um. Precisamos identificar. Jesus Cristo, Ele é Senhor. Não tem essa de você dizer assim: não, eu aceitei Cristo. Você primeiro tem que receber Jesus como Senhor. Depois que você o aceitar como Senhor, aí sim, Ele lhe salva. Ele só lhe salva se você o reconhecer como Senhor. Só há salvação quando você reconhece primeiro Jesus como Senhor da sua vida. Eu vou dizer alguns textos aqui. Romanos capítulo 10, versículo 9. Abram aí. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Qual é a condição? Se a tua boca confessar Jesus o quê? Como Senhor. É o primeiro ato, irmãos. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, não reconheceram como Filho de Deus, como Senhor. Abre Filipenses capítulo 2, versículo 11. Toda língua confesse o quê? Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, para que nós possamos andar com Deus, nós precisamos ter bem claro que quem manda é Ele. Quem manda é Ele. É claro que essa relação com Deus, ela pode gerar alguns desconfortos. Pode gerar alguns desconfortos. Tá certo? Porque nem todo mundo aceita ser mandado. Né? Nem todo mundo quer curvar a sua cabeça. Tá certo? O homem tem uma natureza intempestiva e uma natureza resistente a ser mandado, né? Tem uma natureza muito resistente. Ele é mandado até aquele ponto onde ele aceita ser mandado. Depois ele diz assim: não, isso aqui eu não aceito. Isso aqui eu não aceito. Eu vou fazer do jeito que eu penso, do jeito que eu quero. Isso aqui eu não aceito. Então há um desconforto nessa questão. Desconforto com relação à obediência e desconforto desse lugar
que nós temos na nossa relação com Deus. Qual é o nosso lugar? Qual é o seu lugar na sua relação com Deus? Qual é a sua visão em relação a isso? Não, Deus é o Senhor, tudo bem. A gente está mandando realmente na tua vida? Eu quero dizer para vocês, e eu vou encerrar com isso aqui. O que significa ser servo de Deus? Se quiser anotar, anote isso. Se não quiserem, não anotem. Né? Mas estarão perdendo coisas boas. Primeiro, o servo de Deus, ele tem vontade própria, mas ele consegue dominar aquela que fere a palavra desagradando ao seu Senhor. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala escravo, a gente pensa assim, não, eu não penso, né? Eu não tenho vontade própria, eu não... Tem vontade própria, e muitas coisas Deus permite, tá? Que nós façamos, certo? Desde que não fira aí a palavra de Deus. A segunda coisa que é ser servo de Deus o servo obedece sem questionar ou enfrentar a ordem de Deus. Essa é a segunda coisa. O servo obedece sem questionar ou enfrentar a ordem de Deus. Por que nós questionamos? Porque vai de encontro com a nossa vontade, com o que a gente pensa. Né? Mas o servo não quer nem saber, porque ele sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então ele nem questiona. Pode ser a coisa mais esdrúxula para nós. Mas ele faz. Tá? Terceiro, o servo se sente bem nesta situação, como servo, e não deseja tomar o lugar de Deus. A pior coisa que tem é você querer, né, ser Deus, né, tomar o lugar de Deus. O servo está morto de alegre, satisfeito sendo servo. Tá certo? Eu quero ser servo, eu quero morrer assim. Eu quero chegar lá em cima e dizer, servo bom e fiel. Tu és fiel no pouco, no muito também será. Olha a porta aberta aqui, pode entrar. Aí eu mando acender as luzes, que dessas trevas aí eu não quero não. Quarto, o servo sabe antecipadamente a vontade do seu Senhor e se organiza para realizá-la. O servo sabe, gente. O servo sabe tudo que tem que fazer, da forma como fazer, né? Para onde vai, sabe tudo. Não tem segredo com Deus, não. Não tem segredo. Então o servo sabe. O que ele tem que fazer? Ele tem que se preparar, se organizar para poder fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Certo? Ah, pastor, mas eu não sei não. Sabe por que você não sabe? Porque você não lê a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, você vai saber, meu irmão. Não existe crente que não lê a Bíblia, não. Tem crente aqui que não lê a Bíblia? Tem. Porque se lê a Bíblia, pode ter certeza que você sabe o que é que Deus quer que você faça. Hein? Quinto e último. O servo não almeja salário, mas satisfaz a vontade do seu Senhor. O servo sente alegria em servir. O servo sente alegria em fazer. Nada do que Deus manda, chama a gente fazer, a gente faz como peso. Quando é um peso para a gente, irmãos, nós estamos se rebelando contra uma situação da qual, né, nós estamos com Deus. Servir ao Senhor é um prazer, é alegria. Tá? Nós não queremos nada em volta. Aquela frase que eu disse no começo, falta alguma coisa na frase, eu andei com Deus.
Talvez alguém diga assim, eu andei com Deus porque eu quero uma casa nova. Né? Ou eu andei com Deus porque eu quero um carro, ou porque eu quero um emprego. Muita gente chega na igreja assim, né? Eu andei com Deus porque meu casamento está arruinado. Eu andei com Deus porque estou doente, eu vou me operar. Eu preciso de Deus. Isso está errado. Gente. Eu andei com Deus porque Ele é Deus. Eu andei com Deus porque Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor que me conforta através da sua palavra. É o Senhor que me fortalece nos momentos mais difíceis da minha vida. É aquele que me acolheu quando eu estava no pecado, na lama, e que me limpou, que purificou os pecados. Eu sou um servo que sirvo com alegria. Eu não quero salário. Eu quero agradar a Deus. Eu faço porque amo o Senhor. Eu faço não para o meu benefício, mas eu faço pelo prazer, simplesmente pelo prazer de servir a Deus. Então são 5 características que eu coloquei aqui. Vocês não vão encontrar isso em livro nenhum, mas em oração Deus me deu essas 5 características. Para andar com Deus, então você precisa ter consciência de que você é um escravo do Senhor. Amém, queridos? Então eu volto aqui à pergunta inicial, concluindo esta mensagem. Com quem você tem andado? Você tem andado com Deus? Você pode até dizer, eu não tenho andado com ninguém, né? Não andado com ninguém. Então você está seguindo a sua cabeça, né? Você não está seguindo a Deus. Com quem você tem andado? Eu quero dizer para vocês, irmãos, se você não está andando com Deus, você não está no caminho da salvação. Sabe por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho da salvação só se pode chegar ao Pai através de Cristo. Ele é o caminho. E se você está caminhando em outras companhias e não com Deus, você não está no caminho da salvação. Você está no caminho da perdição. Você está no caminho da fogueira eterna, do lago de fogo. Tá certo? Com quem você está andando? Reflita sobre o que nós falamos. Reflita sobre aquelas características, essas características. Desenvolver atributos. Saber quem é quem nessa relação. Não é isso? Reflita sobre essas coisas. E pense assim, realmente eu não tenho andado com Deus. Eu não tenho andado na luz, na verdade. Né? Eu não tenho andado com Deus. Então o que você precisa fazer? Voltar ao caminho. Voltar ao caminho. Tem uma música que fala sobre isso, tem? Primeiro amor, né? Voltar ao primeiro amor. Voltar ao caminho. Certo? Amém, irmãos? Põe suas cabeças.